Saudações, meu nome é Roger e vamos hoje fazer as leituras das questões 30, 31 e 32 do Livro dos Espíritos. Estamos na primeira parte das causas primárias, capítulo 2, dos elementos gerais do universo, o conhecimento do princípio das coisas. A pergunta número 30 de Allan Kardec é: a matéria é formada de um só ou muitos elementos? Resposta dos Espíritos: de um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. A doutrina espírita nos explica que existe um princípio da matéria chamado fluido cósmico universal. É este em que Deus atuou no princípio de tudo, transformando em outros elementos, aqueles mesmos elementos da tabela periódica, e então tudo surgiu daí. Pergunta 31 de Kardec: de onde se originam as diversas propriedades da matéria? Resposta dos Espíritos: são as modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união e em certas circunstâncias. Isto, na química e na física, vamos compreender que materiais, pela sua dureza, cor, transparência e todas as qualidades e propriedades da matéria, advêm dos seus elementos, né? Então, uma molécula pode se diferenciar pela quantidade de átomos e pela disposição desses mesmos átomos e ainda por átomos de tipos diferentes e combinações diferentes. Vamos pegar um exemplo aqui do diamante, do carvão e do grafite. Todos são feitos de carbono, assim como nós, assim como os vegetais, os animais. Só que no diamante, que tem uma dureza e uma transparência muito diferenciada, a estrutura cristalina dele foi forjada em alta temperatura e alta pressão. Também o carvão mineral encontrado na mesma região teve a mesma origem, só que em outras circunstâncias foi feito, a estrutura dessas moléculas de carbono, formando então o carvão, e em outras circunstâncias fez o grafite, das mesmos átomos de carbono e com moléculas diferenciadas então, na sua união, dando então certas propriedades para a matéria. Pergunta 32 de Kardec: de acordo com o que vindes dizer, os sabores, os odores, as coisas, o som, as qualidades venenosas, os salutares dos corpos não passariam de modificações de uma única substância primitiva? Resposta dos Espíritos: sem dúvida, e que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a recebê-las. Vamos lá. Compreendendo melhor isto que Kardec pergunta, existe uma substância primitiva, que é o fluido cósmico universal. Existem os átomos, que já são modificações desses, e existem as moléculas, que são combinações desses átomos. E ainda existem órgãos que são diferenciados entre as pessoas para receber. Então, vamos lá. O que dá o sabor a alguma coisa, um prato de comida, por exemplo, ser salgado, ser doce, ser azedo, ser amargo, essas qualidades vai dos tipos de temperos que colocamos na comida, de elementos. Então, tudo depende, de materiais, que na cozinha utilizamos, mas isso tudo é uma transformação do fluido cósmico universal, de uma matéria, uma substância primitiva. Agora, os órgãos, como a gente vai ver no comentário a seguir de Allan Kardec, é que vai dar uma diferenciação de pessoa para pessoa, não necessariamente na própria substância. Kardec comenta que a demonstração desse princípio se encontra no fato
de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos do mesmo modo. Enquanto uma pessoa, se agrada de alguma coisa, um gosto de algo, para outro esse gosto é detestável. O que uns veem azul, outros veem vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensível ou salutar. Ora, cada um de nós tem uma evolução ao longo de longos milênios, E o nosso perispírito guarda essas informações. E isto faz com que os nossos corpos, pela nossa experiência, ainda nesta encarnação e em outras encarnações, fazem nos diferenciar, a maneira com que lidamos com o ambiente, com os elementos, e também com o nosso paladar, nosso olfato, nosso tato, as reações para com as doenças, para com o meio ambiente, tudo está ligado, à nossa experiência registrada no nosso perispírito. Mas, de acordo com essa experiência, os nossos órgãos estão mais aptos a registrar alguns elementos do que outros, a nos fazer essa seleção. Então, suponhamos aqui uma pessoa daltônica, que é aquela que tem dificuldade em observar determinadas cores. Então, veja que a cor em si não muda, mas a maneira com que as pessoas que são daltônicas e as que não são daltônicas percebem esta mesma cor. Existem questões genéticas já estudadas e que tem pessoas que sentem sabor de forma diferenciada na língua, nas células gustativas da língua, fazendo com que alguns percebam um gosto mais amargo, outras não. Então, isto vai muito da genética da pessoa e fazendo uma leitura espiritual para além também na experiência milenar daquele espírito. Gostaria de trazer para vocês uma interpretação de um texto muito antigo. Crê-se até que seja anterior à Bíblia, de Hermes Trismegisto. Alguns acreditam que ele foi até o próprio deus egípcio da sabedoria, o deus Tote. E eu trago aqui a letra de Jorge Benjor para nós analisarmos e vermos o que tem de interessante para essa questão do princípio das coisas, sobre como que tudo depende de uma única coisa e que são transformações. Então eu vou primeiro analisar a letra com vocês e depois a gente vai escutar na própria voz de Jorge Benjor. Começa Jorge cantando assim: o que está embaixo é o mesmo que está no alto, e o que está no alto é como o que está embaixo. Isso representa bem o que Platão dizia sobre o mundo das ideias e o nosso mundo aqui, que é uma cópia de um mundo pré-existente. Eu acredito que até o nosso mundo é uma cópia daquilo que já foi o mundo de Capela. Então, quando os capelinos vieram para cá, eles trouxeram suas ideias e aqui recriaram um mundo com uma cópia imperfeita dada, o esquecimento que eles vieram para cá, reencarnaram, mas ainda guardaram muito das tendências de vidas passadas e reproduziram muito do que era o mundo de lá. Por essas questões, essas coisas se fazem seus milagres de uma coisa só, diz Jorge Benjor nesta música. Então, todas as coisas, todas as moléculas, todos os átomos, tudo, todas as transformações. Lavoisier tem uma frase muito famosa que no mundo nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, esses milagres está sendo colocado aqui, essa questão das transformações. Heráclito, o famoso filósofo grego, de aproximadamente 500 anos antes de Cristo, dizia que tudo está em movimento, tudo está em transformação, tudo flui.
Continuando aqui a análise da letra da música, e como todas essas coisas são em provendo um, pela mediação do um. Esse um é Deus. Esse um é o fluido cósmico universal. Assim, todas as coisas, continuando a leitura, são nascidas desta única coisa por adaptação. Então, a filosofia antiga de Tales de Mileto, que foi um dos primeiros cosmólogos a falar sobre a física, a arqué, a essência das coisas, em que Tales dizia que era a água o princípio de tudo. Heráclito, citado ainda há pouco, dizia que era o logos, a razão, e também o fogo, ou também a oposição das coisas. Tudo isso, né, fazia com que houvesse essas transformações. Pitágoras dizia que era um número, outros diziam que era o ar, fogo, a terra, ou os 4 elementos, juntando a água. E nas mitologias antigas, né, aqui trazida por Hermes Trismegisto, o Sol é seu pai. Então, o livro de Emmanuel diz que o planeta Terra saiu de dentro do Sol, da nebulosa solar. A Lua é sua mãe. No livro de Gênesis, Allan Kardec diz que parte da Terra foi, né, recebido uma colisão e surgiu então a Lua. O vento trouxe em seu ventre, e o ventre, esse vento, Jesus diz que é o próprio sopro do Criador. Né? Lá no diálogo com Nicodemos, em João capítulo 3, fala sobre esse espírito que é como o vento, que ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Ora, nas mitologias antigas sempre tem um Deus que sopra o barro, por isso aqui a terra é, né, o seu receptáculo, o seu nutriz, é a deusa mãe, a mãe terra, né, da onde é tirado o nosso corpo. O pai de tudo, o telemeu do mundo universal está aqui. Então, só existe um Deus, um Criador. Sua força ou potência está inteira, é a força de toda a força. Assim, o mundo foi criado. Disso sairão admiráveis transformações, das quais todas originam de uma só, tendo então as 3 partes da filosofia universal. Interessante que essas 3 partes também coincidem com a doutrina espírita, que tem o seu tríplice aspecto, né, que não pode deixar de haver, né, um deles ou em maior grau um ou maior grau outro. Por isso até trouxe essa teoria de Hermes, que ela traz bem a questão religiosa, a questão científica, a questão filosófica, né? Tudo bem integrado. Então, na doutrina espírita também nós temos religião, ciência e filosofia. Então, vamos começar a nossa noite. Eu novamente, dar continuidade aos trabalhos. Gostaria de convidar para a prece inicial dessa noite nossa amiga da Rosana Damasceno, está aí representando a Cavile. Seja bem-vinda, minha amiga Rosana. E passo a palavra a ti. Estava com o microfone fechado. Boa noite. Obrigada, boa noite a todos, né? Então, depois da nossa apresentação musical aí, vamos continuar inundados, né, por essas vibrações de amor. Vamos fechar nossos olhos, nos tranquilizar, deixar de lado toda e qualquer preocupação, voltar nossa atenção apenas para esse momento. Nessa tranquilidade que já começamos a sentir, uma respiração mais tranquila e mais pausada, cada inspiração para inalar amor,
e cada expiração para exalar gratidão. Pense no seu espírito protetor, que está agora a seu lado, tentando estabelecer um contato com você. Pense na família espiritual que nos acompanha. Vamos agradecer aos nossos irmãos que prepararam com tanto carinho esse estudo, né, desta noite, para ampliar nossos conhecimentos. Vamos nos esforçar para resistir a todas as investidas de irmãos menos esclarecidos, pedindo para nos resguardarmos do orgulho que pode impedir de perceber os nossos defeitos e dos maus espíritos que possam nos influenciar, tentando lançar entre nós a discórdia e nos desviar do caminho da caridade, do amor ao próximo. Aceitar os conselhos dos bons espíritos com docilidade. Pedir para livrar-nos de toda ideia de egoísmo, orgulho, inveja, ciúme. Que sejamos inspirados com indulgência, benevolência para com os nossos semelhantes. Com os presentes e com os ausentes, com os amigos ou os inimigos. Vamos ter um sentimento alegre, né, para reconhecer a saudável influências desses bons espíritos. Ainda envolvido nessa tranquilidade serena, vamos mentalizar Jesus, vamos vibrar pela paz, pela harmonia do universo, pelos que sofrem nos hospitais, presídios, orfanatos, asilos. Vamos vibrar também pelas nossas intenções para te pedir licença ao Pai, para vibrarmos por nós mesmos. E assim, pedimos a permissão para iniciar o estudo dessa noite. Que Jesus nos ilumine, assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Então, vamos iniciar os nossos estudos. Hoje com as questões 33 e 34 do Livro dos Espíritos. Para começar, gostaríamos de convidar, mais uma vez, nosso grato amigo, Roger Bradbury, que é membro da Universidade Livre Allan Kardec, lá de Belém do Pará, para fazer a leitura e interpretar a pergunta, resposta e comentário de Allan Kardec. Está certo. Obrigado. Boa noite a todos e todas. Vou apresentar aqui os slides. Então, questão 33, ainda falando da primeira parte do Livro dos Espíritos, das causas primárias, dos elementos gerais do universo e as propriedades, então, da matéria. Primeiramente, vamos buscar uma explicação religiosa, né? Pois a doutrina espírita tem esses três lados. Tem a moral, a religiosidade, tem a ciência e a filosofia. Então, vamos buscar, primeiramente, nessa religiosidade, né? Deus foi o criador de tudo, das coisas primeiras. Então, lá no livro de Gênesis de Moisés, no capítulo 1, no versículo 1, diz que Deus criou tudo, né? Então, é porque criou tudo. Ele deu o start, né? O início a tudo isso. Um pouco mais adiante, ele vai dizer que o Espírito de Deus se movia sobre uma coisa diferente, né? E quando eu pergunto para os meus alunos qual foi a primeira coisa que Deus criou segundo o Gênesis, né?
Então, vamos pensando aí. A questão 33 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: a mesma matéria elementar, que é dessa questão que a gente está tratando, né, do princípio das coisas, a matéria elementar, é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Essa foi a pergunta. A resposta dos espíritos é que sim. Então, a matéria elementar é suscetível de experimentar modificações e adquirir todas as propriedades. E isso é o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. É uma resposta um pouco vaga, né? E é preciso, então, a gente avançar. Muitas das questões os espíritos nos deixaram livres para pesquisar. Então, vamos avançar aqui. Essas propriedades da matéria, né? Mas de que matéria, no princípio das coisas, estamos falando? Lá no livro de Gênesis, Moisés coloca que a Terra, né, trazendo então um pouco mais recente, não a história do universo, não a história de um Big Bang, mas a história do planeta Terra. A Terra ainda estava por ser construída, estava sem forma e estava vazia. Era só um projeto na mente de Jesus. E havia, então, trevas sob a face daquele abismo, aonde seria feito, né, o nosso sistema solar. E o Espírito de Deus se movia sobre um oceano, sobre uma face de águas. Então, a resposta é que antes de existir qualquer coisa, antes de existir a terra, os elementos que a filosofia grega diz, ar, terra, fogo, água, né? Existia um oceano. Mas que oceano seria este? Segundo Haroldo Dutra, fazendo a interpretação disto, seria o fluido cósmico universal. Esta grande sopa da onde foi retirado todos os elementos dos planetas, constelações, galáxias, foram transformações do fluido cósmico universal. E lá em João, existe uma explicação para isto, né? Eu vou ler aqui o grego, depois vou ler aqui de novo em hebraico para vocês. Enarqué, no princípio, né? Então, estamos falando aqui da matéria primeira, no princípio. Então, arqué, que vem a palavra arqueologia, representa esse princípio. E em hebraico, isso significa Bereshit, que é o próprio nome do livro. E a palavra Gênese vem de um termo, Ge ou Gaia, que era Mãe Terra. Então, Bereshit, como eles escrevem ao contrário, está aqui em verde, né? Bereshit. Deus está bem aqui, Elohim. E é um Deus plural. Então, é Jesus e seus assessores construindo o planeta Terra. Mas vamos avançar mais um pouquinho. Eu falei que estava um pouco indefinido, né? Então, o que é tudo para nós? Não é o mesmo que o tudo? Pergunta 33. Temos aqui todas as coisas, todas as propriedades. A gente conhece todas as propriedades da matéria? A gente conhece todas as modificações? Segundo a ciência, nós conhecemos apenas 5% do universo. E olha que é capaz que a gente conheça até menor, né? Porque a gente não descobriu ainda todas as partes. Ou seja, o que nós conhecemos é muito relacionado ao nosso mundo, né? O planeta Terra. Os átomos que compõem tudo e que é conhecido. Planetas, estrelas e sóis, os mais próximos, né? Os mais distantes, a gente ainda nem sabe se é exatamente aquilo que a gente observa nos telescópios, através de fotografias. E eu acho interessante a gente buscar de novo esta religiosidade do princípio, e Jorge Benjor, né, traz uma pedra de esmeralda contendo lá essas explicações sobre a origem das coisas, né?
E isso é um texto muito antigo. Ainda é atribuído pelos egípcios ao deus Tote, o deus egípcio da sabedoria. E vamos ver aqui, né, que, como Platão dizia, nós somos uma cópia imperfeita das ideias, né, e que todas as coisas são como uma só. E como todas essas coisas são e provêm de uma mediação do um. Né? Então, estamos falando de uma coisa que é o fluido cósmico universal, que tem... todas as coisas são nascidas desta única coisa. Por quê? Pela adaptação. A mesma adaptação que Allan Kardec aqui está conversando com os espíritos. Então, o comentário de Kardec a respeito da questão 33. É preciso que a gente entenda que ainda não conhecia-se muito, né, os átomos, e, inclusive, eles não tinham os mesmos nomes que tem hoje. Por exemplo, o azoto, que é o nitrogênio, né, chamava-se azoto. E assim, né, a tabela periódica ela é um pouco diferenciada do que temos hoje. Né? O nome dos compostos, de como eram conhecidos. Átomo, na época de Demócrito, isso há 500 anos antes de Cristo, era a ideia de uma coisa indivisível. E aos poucos as coisas vêm sendo divididas. Eu quero mostrar aqui para vocês, né, esta imagem. Então, hoje, né, existem aceleradoras de partículas que fazem as partículas se chocarem para encontrar o que tem dentro de subpartículas atômicas, né? Como fóton, como outras. Então, vocês veem nessas duas imagens aqui que a ideia de átomo, que era o princípio dessa substância primitiva, né, já foi dividido muitas vezes. Então, ainda o comentário de Kardec, na impossibilidade de que ainda nos achamos de remontar a não primária, que é o fluido cósmico universal, esses corpos são, para nós, verdadeiros elementos, e podemos, sem maiores consequências, tê-los como tais, até nova ordem. Então, eu trago aqui, né, a tabela periódica atual, né, com 110 elementos, e vocês podem baixar lá na internet ou consultarem nesse site aqui. Ela é uma tabela que nos dá muito bem a ideia de como os átomos eles se encadeiam, né, pela quantidade de... Eu fiz um pequeno vídeo para a gente ver isso melhor. Na internet encontramos uma tabela periódica muito interessante, quatro formatos muito bons, de se ter uma ideia do que são os elementos químicos conhecidos de uma coisa só, e como todas essas coisas são em proveito de um. E alguns que foram na natureza encontrados e outros que foram produzidos em laboratório, produtos artificiais. Então, a tabela periódica ela é organizada de acordo com a quantidade de prótons e elétrons. No ano de 1913, o químico inglês Henry Moseley viu num sonho em mente muito creio, uma tabela que em todos os elementos se encaixavam como requerido. Na internet encontramos uma tabela. Avançando então. A questão 33, né, ainda nos pergunta aqui Kardec. Não parece que essa teoria dá razão aos que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais: a força e o movimento. Então, o que nós temos num átomo, na verdade, é uma ilusão de ótica, porque o núcleo é muito pequeno. E o que dá a ideia de ser maciço, os corpos,
são os elétrons. E os elétrons é o movimento deles que nos... Então, a força e movimento, a questão das vibrações, que a gente fala muito no Espiritismo, que os corpos têm vibrações diferentes, por isso são mais densos ou menos densos. A questão dos estados da matéria. Quanto mais agitado, mais espaçados átomos, então quanto mais quentes, né, esses átomos mais agitados ficam mais distanciados. Então tem a ver com movimento, com força, com vibração, entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários que variam conforme a intensidade da força e a direção deste movimento. Então, essa pergunta de Kardec. E a resposta dos espíritos é que sim, né? Toda matéria tem uma relação com a questão do movimento. Mas só que não é só isto, né? É acertada, diz os espíritos, essa opinião. Falta somente acrescentar, e conforme a disposição das moléculas, como mostra, por exemplo, um corpo opaco. Vamos pegar aqui o exemplo do diamante. Diamante é feito de carbono, assim como o corpo de Allan Kardec, o meu corpo, o seu corpo, assim como essa joaninha e a folha que ela está comendo aqui. Essa folha que ia virar uma folha de papel, que também é de carbono, que também é a matéria desse lápis, né? E o grafite dele também é feito de carbono. Então, qual a diferença entre eles, né? Entre um duro diamante e uma ponta de lápis de grafite, né? Que é preto, né? Escuro, né? E frágil, ou uma folha de papel, é que a quantidade de átomos e a forma com que ela está estruturada, eu trago aqui algumas estruturas, né, atômicas para a gente ver. Não é de nenhum desses que está mostrando, né? Não encontrei para mostrar desta forma, mas só para a gente ter uma ideia que aqui todos os dois têm átomos brancos, outros devem ser de oxigênio, muitos estão aqui representados são de hidrogênio, que são os hidrocarbonetos, que são a base da química orgânica. Então, a dureza e o brilho do diamante é porque ele forma-se em termos de cristais, né? Sob uma temperatura altíssima e de grande pressão. Os outros materiais já são feitos em outras condições, então os carbonos se organizam de outra forma. Então nós temos desde a gasolina, que também é feita da mesma matéria, né? O carvão vegetal, o carvão mineral e tudo mais. Então, o que pode tornar transparente ou não uma matéria tem a ver com a quantidade de átomos, a disposição desses átomos. Então, eu termino aqui a minha exposição da 33 e me coloco à disposição. Agora, vamos dar continuidade aos nossos estudos, convidando agora o nosso amigo Cláudio Macedo, que é presidente do Centro Espírita Pena Branca, aqui da cidade de Vitória da Conquista, para fazer a leitura e interpretar o comentário de Kardec, destinado à questão de número 34 de O Livro dos Espíritos. Boa noite, Cláudio. Seja bem-vindo. Saudar mais uma vez os nossos confrades aqui de Vitória da Conquista, do Movimento Espírita, da região, dos nossos confrades que estão conectados conosco através do YouTube, através do Meet, e as nossas parceiras da Rádio Cavile, Cristiane lá em São Paulo, Rosana em São Paulo e Cristiane nos Estados Unidos. Eu estou saudando todo o povo americano, em nome do Movimento Espírita de Vitória da Conquista, até que me digam exatamente qual é a cidade. Mas, por enquanto, continuamos vibrando por todo esse país. Conforme diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, tem uma grande responsabilidade no processo histórico do planeta Terra. Pensar soluções de forma harmoniosa, com a moral do Cristo, e essa parceria cada vez mais com o Brasil, conforme Humberto de Campos, que é pátria do Evangelho
e coração do mundo. Então, ficamos muito felizes em saber que o nosso grupo está em parceria com os nossos confrades nos Estados Unidos. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos façam, além das fronteiras, como dizia Charles Chaplin, não somos cidadãos de nenhum país em específico, nós somos cidadãos do mundo. E que o Cristo faça de nós instrumentos operosos sempre para o bem. A questão que foi abordada anteriormente terá continuidade com propriedades da matéria no Livro dos Espíritos, da questão 29, a questão 34 e 34A. E Kardec fez a pergunta aos espíritos, na questão 34, se as moléculas têm forma determinada. E para responder se as moléculas têm forma determinada, seria interessante também. Então, eu passei a tarde de hoje fazendo a revisão em química. Deixe-me ver se eu consegui reaprender química. Então, conforme os sites pesquisados, e aqui nós vamos apresentar ao mesmo tempo a visão da ciência oficial e, ao mesmo tempo, falar um pouco da ciência do espírito. Então, para a ciência oficial, molécula é um grupo de átomos que podem ser iguais ou diferentes e que se mantêm unidos e que não podem ser separados. E, se forem separados, eles podem se destruir ou podem apresentar outras propriedades, que foi o que nosso confrade acabou de nos partilhar nesse instante. Na questão de número 34 e 34A, Kardec vai perguntar aos espíritos, e vamos lembrar que os espíritos estavam falando com um doutor que era profundamente conhecedor de magnetismo. Então, as perguntas que Kardec fazia do ponto de vista da ciência até o século XVIII e século XIX. E os espíritos, quando respondiam, eles estavam também respondendo a uma mente que era capaz de entender o que eles estavam falando. Daí porque, muitas vezes, nós temos dificuldade de entender questões mais profundas, como essas aqui, que exatamente vai tratar das propriedades da matéria lá no Livro dos Espíritos, e que Kardec depois vai desdobrar no livro A Gênese, o último livro escrito por Kardec como alicerce da codificação. Então, na questão 34A, as moléculas têm forma, certo que as moléculas têm forma, mas que nós outros, no século XIX, meados do século XIX, não poderíamos apreciar. Por que eles responderam isso a Kardec? Porque os instrumentos de observação até ali tinham muitas limitações para demonstrar exatamente a forma que essas moléculas, nos dias atuais, é claro que se um cientista, um químico, ele vai se deparar com essas questões no Livro dos Espíritos, ele vai achar isso muito estranho. Mas se ele fizer uma leitura histórica, um recorte temporal, vai entender que a questão estava voltada exatamente para o século, meados do século XIX, mas que continuam atualizadíssimas. Por quê? Porque ainda nos dias atuais, a fórmula, ou a forma com que o pesquisador, o químico, o cientista, ele visualiza alguma molécula, aquilo ali é uma condição que foi colocado o equipamento para enxergar o objeto pesquisado em conformidade com quem programou o objeto que está sendo pesquisado. Portanto, na questão 34, esta forma das moléculas, ela é constante ou essa forma ela é variável? Apresentada para Kardec pelos espíritos foi a forma ela é constante para as moléculas elementares primitivas, mas a forma é variável para as moléculas secundárias, que não são mais do que a aglomeração das primeiras, portanto, das elementares primitivas. Porque o que nós chamamos de molécula ainda está longe
da molécula elementar. E aí tem uma observação para os estudiosos, é que alguns físicos da atualidade, fazendo suas pesquisas, e muitos deles, às vezes, fazem as críticas às respostas que Kardec recebeu dos espíritos, eles imaginam que a resposta apresentada pelos espíritos está errada ou está equivocada. Por quê? Porque, naquele momento, como nós comentamos, Kardec não dispunha, naquele momento, não dispunha de instrumentos sofisticados como os dias atuais. Isso quando se faz um exame. É um exame de maior complexidade, como exemplo, um exame de raio-x, um exame de ressonância magnética, um exame de tomografia. Quantas vezes são feitos esses exames e aquele que está avaliando não consegue interpretar a imagem que está aparecendo? Se faz mais de uma, duas ou três exames de imagem para que se possa chegar a um diagnóstico correto daquele comportamento que as células estão apresentando. Isso fica muito hoje nas pesquisas da física quântica, das teorias da física, muito por conta da própria interação que existe entre o observador e o objeto que está sendo observado. Então, quando os espíritos, diz Allan Kardec, que as moléculas, mas a forma que as moléculas apresentam para os espíritos, e aí também uma observação, não são todos os espíritos que enxergam a intimidade da matéria. Muitos espíritos ainda não alcançaram esse estado de elevação espiritual que permita ele compreender a intimidade da matéria. Tanto é que quantos espíritos, muitas vezes, eles não conseguem adentrar a uma casa se a porta não estiver fechada. Tem espírito que ele intui alguém abrir a porta porque ele não consegue atravessar uma matéria mais densa, mais bruta. Exemplo disso, que foi muito bem interpretado no filme Ghost, para além do romance, quem se recordar da cena daquele espírito que desencarnou, vítima de um assassinato, ele vai atrás daquele seu algoz. E ele não consegue entrar no apartamento porque a porta era uma... Embora nós saibamos que a matéria é imponderável para o espírito. O espírito pode atravessar a matéria, mas mentalmente muitos espíritos ainda não conseguem exatamente romper essa própria barreira da matéria. O que, com ele se adaptando no mundo espiritual, ele vai retomando a sua condição de espírito e que ele pode transitar, atravessar qualquer parede, porque nada de material pode apresentar resistência ao espírito, se assim o espírito compreender que ele pode atravessar a parede, passar por dentro de fogo, passar por dentro de água. Uma reflexão interessante para, quando nós falamos de moléculas, falar um pouco, e o nosso expositor anterior tocou muito bem no assunto. Eu me recordei, os amigos, quando nós fizemos um seminário sobre colônias espirituais. Hoje eu estava revendo um pouco do material, e a gente falando já estão sendo estudadas pelos pesquisadores. Quais são os estados que nós conhecemos, que nós aprendemos na escola? Os 3 estados, como o sólido, o líquido e o gasoso. Mas a ciência hoje, a ciência, a química mais profunda e a física mais profunda, já aponta para o estado de plasma e o estado de águas superiônicas. Ou seja, conforme os espíritos haviam dito, as moléculas têm forma determinada, certamente as moléculas têm uma forma, mas que nós ainda não podemos apreciar. Mas já agora, no século XXI, os estudiosos já começam a adentrar
e outras possibilidades da matéria. Ou seja, o plasma já é um estado extremamente pesquisado do ponto de vista teórico e do ponto de vista também prático. A água superiônica também é um estado de matéria que está sendo estudado. E isto está exatamente indo na direção da resposta Kardec. Ou seja, o que nós chamamos de molécula ainda está longe da molécula elementar, que é o fluido cósmico, de onde tudo se origina. Na ciência atual, já existe um estudo em que se fala da transição de um estado de matéria para o outro. Na questão 33 e 33A, que nós vimos, o nosso confrade comentou, tudo está em tudo. Quais são hoje os estados que a ciência, o estado da matéria, que em função da organização, da variação das moléculas, a matéria vai assumindo diversas formas? Transição do estado de fusão, que é a mudança do estado sólido para o estado líquido. E aí vai existir dois tipos de fusão. O estado gelatinoso, aquele estado em que derrete a matéria todo por igual. Por exemplo, quando se derrete o plástico. O estado de cristalina é aquele estado que derrete de fora para dentro. Por exemplo, o estado do gelo. A vaporização. As moléculas da superfície do líquido tornam-se gás em qualquer temperatura. Isso aqui também tem a ver, quando nós falamos do curso de passes, como a nossa mente, ao emitir um pensamento saudável, nós conseguimos transformar moléculas de um estado enfermiço para um estado saudável. Esse também é um estado de mudança das moléculas, onde as células vão sendo sobrecarregadas com a vontade, com o desejo de ajudar e de servir. O oposto, do ponto de vista da manipulação da matéria, quando nós somos tomados por pensamentos sobrecarregados de aflição, de angústia, de tristeza. Ao emitir este tipo de pensamento, nós outros vamos absorver um estado que nós não percebemos, nós sabemos ser um estado radiante, em que o pensamento enviado causará àquele que recebe o pensamento exatamente a densidade, seja ela de afeto, de carinho, de amor, seja ela de desafeto ou de ódio. Daí a advertência de Jesus a chamar a atenção. Orai e vigiai para não emitirmos vibrações penosas, negativas, e nem tampouco receber essas energias. Então, a ciência também continua avançando para perceber os estados transitórios da matéria. Calefação. O líquido recebe uma grande quantidade de calor em período curto e se torna gás rapidamente. O estado de transição, chamado de condensação. Mudança do estado gasoso para o estado líquido. São as moléculas que vão assumindo, de acordo com a força, com a energia, o estado em que se pretende levar a modificação. O estado de sublimação, passar diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Quantas vezes o inverso nós percebemos da materialização dos espíritos? Os espíritos, Allan Kardec teve a oportunidade de estudar. Quantos espíritos têm a capacidade de trazer um corpo gasoso, fluídico, do mundo espiritual para o mundo material? A matéria vai sofrer esse estado de transição, que é aqui que foi abordado na questão 34 e 34A. E quantas vezes os espíritos também movimentam objetos do estado material denso para um outro lugar, sem que nós percebamos ou que nós vejamos. Kardec trata na obra, me esqueci o nome aqui, a última obra de Kardec, que foi escrita após a desencarnação dele, e é escrito de Kardec, Obras Póstumas, em que ele relata uma experiência que o espírito
que ele estava conversando com esse espírito, trouxe um espírito, ainda era aquele espírito ainda vinculados ao vício do tabagismo. E ele então traz, né, de um local que estava para o outro e materializa e apresenta esta caixinha. Aqui em Goiás, ali do estado de Goiás, eu já ouvi essa reportagem algumas vezes, de uma senhora que tem a capacidade de desmaterializar determinadas enfermidades e aparecer essa enfermidade no enxume de algodão. Ela o que faz? Pela faculdade mediúnica e pelo auxílio dos espíritos, desmaterializa do corpo doentio e apresenta aquilo que está doente em outro ambiente. É o estado de alteração da matéria, da molécula, que é uma capacidade que alguns espíritos possuem. Então, meus caros confrades, nós já vivemos essa experiência do ponto de vista da matéria, das moléculas que estão sendo alteradas, algumas experiências práticas e outras que estão sendo tratadas aí do ponto de vista da teoria, dos estudos mais aprofundados. O certo é que as moléculas, elas podem ter uma forma constante e também podem ter uma forma variável. Para nós outros que ainda não temos os olhos de ver e os ouvidos para ouvir, nós temos que estudar muito a física quântica, estudar muito a química dos estudos mais avançados, para nessas questões apresentadas por Allan Kardec aos espíritos, nós termos uma melhor compreensão desses aspectos. Ok? Agora vamos para o nosso momento de interação com todos os nossos participantes. Gostaria de convidar o nosso amigo Clemes Brito, do Centro Espírita Ernesto Dantas, para mediar esse diálogo e essa participação juntamente com os nossos participantes. Clemes, boa noite. Olá, meu povo. Olá, minha gente. Boa noite a todos e a todas. Geralmente fica com a parte aqui do chat, Paula, mas houve uma probleminha com a bateria, a dela e dela não, né, do aparelho. Ela teve que se ausentar. Eu vou começar com uma das perguntas que foi colocada aqui no chat, e diz assim, foi a pergunta pessoalmente ou prefere que eu leia? Pode ler, Clemens. Certo, ok. O perispírito tem os mesmos elementos químicos da matéria do planeta em que habita? E o que acontece quando muda de habitação planetária? Após vir uma outra na sequência, o que ocorre na fluidificação da água nas casas espíritas? Então, ao perispírito, dos mesmos elementos químicos, tem os mesmos elementos químicos, né, da matéria do planeta que os habita? E o que acontece quando muda de habitação planetária? Quem vai responder qual? Fica à vontade aí, vocês. O professor responde a do perispírito, eu vou responder da água, que é mais fácil de beber. Eu me inscrevi no curso com o professor, mas depois de Vitória da Conquista, viu? Eu não dei conta da responsabilidade. Fico feliz de vê-lo aqui, participando do trabalho conosco, viu? Muita paz para o senhor. Então, deixa eu falar aqui do que acontece com a água. O que acontece com a água é exatamente o que nós acabamos de ouvir, tudo isso. Eu dei o exemplo, daquela senhora médium lá em Goiás, e que ela tem a capacidade de, pela ação dos espíritos, desmaterializar a enfermidade no corpo e transportar esse órgão, essas células doentias, para um outro ambiente. No caso da água, a água vai receber dos espíritos benfeitores
e eu vou colocar espíritos benfeitores, porque todas as vezes que nós nos colocamos à disposição do bem, espíritos benfeitores logo se aproximam da intenção de se fazer o bem. Então, os espíritos, usando do conhecimento espiritual, recipiente, energias espirituais salutares que são capazes de potencializar o H2O, onde ali, se for feito um estudo mais profundo da água, e teve um japonês, que me esqueci o nome, ele fez um estudo em que se observou que a água, estando sob um ambiente de músicas saudáveis, clássicas, de primeira qualidade, a densidade molecular da água modifica. Então, os espíritos, quando é o momento de se tomar a água, e antes disso, eles elementos curativos, elementos balsamizantes, elementos relaxantes, que quando o indivíduo toma, e agora volta a questão aqui, quando o indivíduo toma água em sintonia com a proposta do trabalho apresentado, que é exatamente tomar uma água, que já não é mais água comum, aquela água vai fazer um efeito. Por quê? Porque o agente receptor é receptivo àquela água. Ofereceu a muitos a sua presença curativa. É o exemplo da própria da água. Quantos se curaram? Aqueles que estavam aptos a receber aquela presença curativa de Jesus. É a mesma forma da água. Quando nós terminamos a nossa reunião, e geralmente nós temos um copo com água, então nós sabemos que é este conteúdo líquido aqui, ele recebeu fluidos, energias, que são energias salutares. Quando eu bebo a água com a fé, eu me ligo a este conteúdo. E esta água, como Jesus dizia, né, a gota de água pode transformar. Por que geralmente nós tomamos tanta água fluidificada e nós não nos curamos ou nos sentimos melhores? Eu, por exemplo, sinto sempre. Todas as vezes que eu bebo água fluidificada, eu faço questão de criar um ambiente em mim, emocional, psíquico, para que este conteúdo, adentrando o meu corpo físico, ouvido. Então, o que acontece com a água é uma alteração molecular causada pela influência do pensamento positivo. Pode ser só do médium, pode ser só do espírito, pode ser do médium e do espírito, e certamente da bondade de Deus, que associa a sua misericórdia aos seus filhos, àqueles que estão dispostos a servir. Então, espero que tenha respondido a questão a respeito da água, professor. Obrigado, Carlos. Deixa eu falar aqui uma coisa. Eu estou assim, muito encantada. Deixa eu falar só um pouquinho. Eu estou muito encantada com sua resposta, porque assim, eu acho que vai ajudar muita gente. Eu acho que você devia vincular isso aí nas casas espíritas quando você estiver fazendo palestra. Porque de valia, porque eu nunca tinha. A gente sabe disso, mas eu nunca tinha pensado nisso, né? Dessa recepção, dessa energia, sintonizar com a água, porque às vezes a gente faz tudo muito mecânico, bebe a água, sai, né? Aí, meu Deus, nada, eu estou do mesmo jeito, né? E aí a gente não cria esse ambiente. Olha, eu aprendi muito, e quando eu tomar água fluidificada agora, eu vou me preparar realmente para tomar a medicação que eu estou precisando. Muito obrigada, viu, amigo? Foi ótima a resposta. Agora, gostaria de convidar nossa amiga Nalva Duarte, da Casa da Prece, para que possa fazer a nossa prece final e assim dar por encerrada a nossa reunião de luz e amor. Mestre Jesus, sentimento profundo de gratidão por nos permitir ter momentos tão agradáveis e aprender muito. Sentimos daqui uma energia muito boa que circula nesse momento de simpatia, de alegria, de contentamento. Sabemos que Tu nos ouve, Tu nos ampara
e Tu nos proteges, Senhor. E como é bom sentir a Tua presença, que nos faz nos sentir seguros de saber que Tu estás conosco. Grande é o nosso sentimento de gratidão aos espíritos que estão aliados às colunas do bem, trabalhando por todos nós. Abençoa, Senhor, a todos nós nesta noite. Abençoe e desculpe a ignorância tão grande que as pessoas não conseguem ainda ver a beleza do nosso planeta. Mas nós sabemos, Senhor, que uma onda de luz invade nesse momento a nossa vida, trazendo o alvorecer da nova era, enchendo os nossos corações de esperanças e de paz. Seja conosco, Jesus, e nos ajude a estar contigo, mais próximo ao nosso coração, às nossas vibrações. Agradecemos pelo aprendizado da noite de hoje, aos companheiros que também nos ensinaram coisas que podemos colocar em movimento. Fica conosco e que a tua paz derrame sobre todos aqueles que estão sobrecarregados, cansados, doentes. Assim seja.